A decisão tá tomada e não tem mais volta. Eu vou criar um negócio do zero, não do zero, porque você vai entender o porquê, mas praticamente do zero. Eu vou levar ele a 100 mil de MRR, de receita recorrente mensal, em 90 dias. Eu decidi que eu vou documentar esse vídeo. Então, nos próximos 90 dias, você vai saber se esse projeto fracassou ou não. Você vai poder acompanhar toda a jornada, tudo que eu fiz, a minha estratégia, o que deu certo, o que deu errado, acompanhando a saga de vídeos. E eu prometo que eu vou ser o máximo transparente que eu puder, mostrando aquilo que eu posso mostrar aqui, para compartilhar com vocês essa jornada. E esse projeto, ele tem uma regra. Eu vou fazer isso começando sem time, com apenas 10 mil reais de investimento, e eu vou documentar absolutamente tudo que eu conseguir no YouTube. Se eu conseguir, você vai ver, e se eu falhar, você também vai ver. E o mais interessante é que no meio desse desafio, o meu filho vai nascer. O Isaac nasce daqui 15 dias, então vai ser uma aventura bem emocionante. Se você caiu aqui agora, deixa eu te dar um contexto rápido. Eu já construí uma empresa de educação bem forte aqui no Brasil, provavelmente uma das maiores em automações e inteligência artificial. Hoje a gente já conta com mais de 70 mil alunos, inclusive fomos um dos primeiros do Brasil a serem premiados com uma plaquinha da OpenAI, por ter gasto mais de 10 bilhões de token. A empresa de educação, ela continua existindo, eu continuo operando nela, mas operarei apenas em 20% do meu tempo como professor apenas. Toda a gestão dessa empresa está sendo feita pelos meus sócios, mas operacionalmente eu saí do dia a dia do negócio para poder focar nesse projeto aqui. E agora você, que é o público-alvo desse projeto, vai poder se beneficiar disso. Nesse vídeo eu vou te contar qual que é o meu plano, qual que é o produto, o que eu vou fazer, o que eu vou vender, qual que é a minha estratégia, etc. E eu estou falando de 0 a 100 mil de MRR, de receita recorrente mensal, que é totalmente diferente de faturar 100 mil reais. Eu estou falando de construir uma receita recorrente que vai continuar caindo todos os meses de 100 mil, em 3 meses. Eu sei que parece desafiador, mas acredito que eu consigo e que eu possa te mostrar como que eu estou fazendo isso e te inspirar, talvez, a embarcar nos projetos que você tem um sonho de fazer. Então vamos começar a entender um pouco mais sobre esse projeto e o porquê que eu tomei essa decisão. O motivo dessa decisão é porque eu sinto que eu tenho todas as peças necessárias para criar algo muito maior e que pode ajudar com muito mais qualidade o meu público-alvo do que o que a gente já tinha na empresa. Porém, um caminho muito distinto do que a gente já tinha. E para isso, criar uma empresa do zero seria muito melhor do que a gente mudar a estratégia de uma empresa que já estava funcionando e ajudando muitas pessoas. E não, eu não vou mudar de nicho, eu só vou mudar a forma com que eu monetizo e trabalho dentro de um nicho que eu já domino, que é o mercado de agentes de inteligência artificial humanizado. E aí, só para você entender, eu comecei nesse mercado em 2022, quando nem existia direito o ChatGPT. Eu fui um dos primeiros no Brasil a ensinar outras pessoas a colocarem o ChatGPT no WhatsApp. Eu já fazia isso desde janeiro de 2023. Eu acompanhei o início do mercado, onde era muito difícil você vender uma inteligência artificial no WhatsApp, porque as pessoas achavam que isso era impossível, que era uma ideia de outro planeta. Passei por uma fase onde todo mundo queria ter e a entrega era uma loucura, porque as inteligências artificiais alucinavam demais, falavam muita besteira. E aí eu percebi que não tinha ninguém falando, ou poucas pessoas falando, do problema de longo prazo, que é o que acontece em produção, na vida real, na prática, em um negócio, quando você coloca um robô com inteligência artificial para estar respondendo no seu WhatsApp. Poucas pessoas realmente mostram o que ele comete de erro, as cagadas que ele faz e as madrugadas perdidas que você tem para fazer com que ele volte a responder do jeito certo. E aí eu comecei a perceber que com a explosão desse mercado, vários problemas acontecem. É caos, falta de governança, onde você não consegue administrar a sua própria criação, você tenta corrigir o que o robô faz e você não consegue fazer ele te obedecer, empresas encerrando contratos com o prestador de serviço porque ele não consegue gerar resultado e lucro com a solução dele, profissionais ficando frustrados e desistindo do mercado por achar muito complexo lidar com esse tipo de produto, problemas com segurança, LGPD, falta de controle do que o agente de inteligência artificial está fazendo, falta de visibilidade do que o agente de IA está fazendo, e aí eu percebi que existia uma grande oportunidade: vender par no meio da corrida do ouro. E aí eu reuni todo o meu know-how com mais de 70 mil alunos, diversas mentorias, diversas dores já resolvidas, diversas pesquisas que eu já fiz com esse público para entender, para construir uma solução para esse mercado. E o meu objetivo é, com o nosso produto, tentar trazer muito mais qualidade para a prestação de serviço dos profissionais de automação dentro do que eles fazem. Eu decidi criar um sistema operacional de agentes de inteligência artificial. Isso é só um resumo do que a gente criou e você já vai conhecer esse projeto. Eu vou te mostrar o Atomic OS e eu vou te mostrar como que a gente vai reinventar o mercado de implementação de automações, inteligências artificiais e infraestrutura de agentes de IA. Talvez você já deve ter até ouvido falar sobre isso. E o que eu posso te dizer é que isso não é só mais um SaaS, existe muita pesquisa envolvida nisso. Foram mais de 6 meses para desenvolver essa parada, testando com os próprios alunos da nossa outra empresa, e isso é um verdadeiro sistema operacional para quem vende agente de IA. Você nunca
nunca viu nada parecido no mercado e o nosso grande foco nessa ferramenta é trazer para você governança, observabilidade, te ajudar a manter a sua recorrência com seus clientes e te ajudar a fazer uma entrega muito mais profissional e sexy. Então o que a gente construiu tem um propósito de te ajudar a vender melhor, vender mais fácil, com mais qualidade e ter muito mais controle sobre o que você está entregando e fazendo. A gente não quer concorrer com o N8N, ManyChat, as ferramentas que a gente já utiliza na estrutura. A gente quer se tornar um parceiro delas, assim como a gente já é parceiro da ManyChat e da Hostinger, na nossa empresa educacional. E só de relance, eu não vou me aprofundar muito na ferramenta nesse vídeo, mas só para você ver o quanto que é fácil você criar um agente de IA com isso aqui. Eu vou clicar aqui em alguns passos só, não vou te mostrar nesse vídeo como que utiliza essa ferramenta. E enquanto eu falo, eu já coloquei um agente de inteligência artificial funcionando, com tudo integrado. Obviamente, eu pulei algumas etapas que são necessárias ali na plataforma para você ter essa configuração 100%, mas esse agente aqui já está pronto para operar. Obviamente, podem ser feitas melhorias, devem ser feitas correções, otimizações, mas isso aqui já é, por exemplo, um template de uma automação funcional e validada para o mercado de imobiliárias, porque a gente já construiu diversas dessas para alunos, em aulas, etc. A gente já sabe muito bem como que pode ser construída e feita uma automação. Ela, por exemplo, já está integrada com um sistema para buscar imóveis, para ver o preço dos imóveis, o endereço dos imóveis, consultar, adicionar o lead num CRM com histórico e tudo mais, entende áudio, imagem e vídeo, e tudo isso com poucos cliques. E pode ficar tranquilo que isso não elimina o trabalho do prestador de serviço. Ele só muda o foco e a atenção para outro ponto, que é o que você vai entender ao longo dessa saga de vídeo. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou entrar muito a fundo na solução aqui, é só um resumo do que isso pode fazer, e inclusive até métricas do seu agente você consegue ter nesse painel. Algumas regras para esse desafio é que eu vou ter só 10 mil de investimento, vou começar sem time, obviamente depois a gente vai trazer time, depois que a meta for concluída. Eu vou te mostrar as vendas reais aqui, então todo momento que eu for gravar um vídeo eu vou abrir os nossos números para você. Todo reinvestimento vai ser do próprio caixa e se acabar o caixa e eu não conseguir gerar receita, eu vou ter que me virar, abordar pessoas, seja lá onde for, para que eu possa gerar receita. Uma premissa é que eu não vou desistir desse projeto, mesmo que os recursos acabem. Então você vai ver na prática o diário de um empreendedor começando um negócio do zero. Obviamente, com conhecimento, know-how, pesquisa, público-alvo, base, etc. Porém, você vai ver muito do dia a dia de alguém que está começando algo do zero. Ou semi-zero, para quem quiser ser um pouco mais exigente aí. Nessa jornada você vai ver um pouco das ferramentas que eu vou utilizar, como por exemplo, a combinação entre o Anti-Gravity do Google e o Obsidian, que é uma ferramenta que eu estou utilizando para produtividade e gestão do projeto. A regra é que eu não posso ter time humano, mas obviamente eu vou construir meu time de inteligências artificiais para me ajudar nesse negócio, no suporte, entre vários outros pontos aqui. Eu já criei, por exemplo, o meu painel de gestão, que é um próprio software onde eu vou ter diversas inteligências artificiais para me ajudar e vou te mostrar também ao longo dessa saga a utilização disso aqui. Nela eu vou poder acompanhar todas as minhas métricas, vou poder te mostrar as minhas métricas e inclusive fazer uma auditoria de tudo que está acontecendo no meu funil com o MCP que eu criei. E aqui eu vou abrir para você agora, e provavelmente você não vai ver muita gente fazendo isso aqui que eu vou fazer, a estratégia que eu criei para sair do zero e chegar aos 100 mil. Então eu estou começando no dia 23 de dezembro e o prazo final para chegar aos 100 mil reais é no dia 23 de março. Coincidentemente, mas não propositalmente, um dia antes do meu aniversário. Então se a meta for batida, tem um excelente presente de aniversário para poder comemorar. E a maravilha é que todo esse planejamento foi feito com a minha visão, porém, quem escreveu tudo foi o Anti-Gravity dentro do Obsidian. E ficou maravilhoso, porque ele já linkou todas as notas, ele criou índices onde eu posso acompanhar tudo isso, e isso aqui já é uma das ferramentas que muito em breve eu vou te mostrar como utilizar. Então vamos começar a abrir um pouco sobre o meu plano. Então, como eu disse, o objetivo é atingir 100 mil de receita recorrente mensal em 90 dias. Então quer dizer que no final de 90 dias, eu tenho que ter clientes que me pagam pelo menos ao todo, somando todos os clientes, 100 mil reais todos os meses. Então não é faturar 100 mil reais. É chegar a 100 mil reais de MRR em 3 meses, começando com apenas 10 mil de investimento, e a regra é que dentro desses 3 meses eu só posso reinvestir o que foi gerado pelo próprio projeto. Eu botei um marco para fechar 50 clientes pagando em média 2 mil reais, mas isso pode variar um pouco. Tem algumas flexibilidades dentro desse plano, onde eu posso fechar 40 de 2.5 e fazer um cash flow extra também, que você já vai entender, um fluxo de caixa extra. Eu coloquei uma meta para manter o churn abaixo de 5% ao longo do desafio, e isso é uma das métricas que eu vou acompanhar também e mostrar para vocês. Algumas métricas chaves ou KPIs, vou tentar te ensinar também alguns termos muito utilizados na parte do empreendedorismo aqui. E uma das KPIs ou chave de indicação de desempenho e uma das KPIs ou chave de indicação de performance que a gente vai ter aqui, né, são MRR, né, obviamente, o quanto que a gente está atingindo de receita recorrente, quantos clientes ativos a gente tem, qual que é o
cash flow que a gente vai gerar através do setup e da recorrência. Isso não conta para o MRR, mas eu prevejo gerar, além dos 100 mil de MRR, 200 mil reais de fluxo de caixa a mais. E aí isso é somado ao longo dos 3 meses. Para isso eu almejo conquistar isso com 500 leads qualificados. Sim, é um número de leads muito baixo e é uma meta muito ousada. Mas a estratégia de vendas que eu vou utilizar, ela realmente é pouco escalável. Eu vou focar em qualidade de público, qualidade de conversão de vendas, personalização de atendimento e uma entrega realmente mais premium. No primeiro mês, eu vou focar na fundação do projeto e na validação do modelo de negócios, tá? O produto ele já está validado, porque eu já testei ele muito tempo com os nossos alunos. Tem alguns bugs pra gente corrigir que eu também vou mostrar. Vai ser mostrado tudo que for possível sobre esse projeto. E ao final desses 30 primeiros dias, eu tenho que sair dali com a oferta validada, ou seja, o que eu realmente vendo, o preço que eu vendo, para quem que eu vendo e etc. E ter a solução realmente validada como efetiva para esse público-alvo. No segundo mês, eu vou focar em escala manual mesmo, onde eu vou realmente estar ali, cara, focando 100% em vender, em escalar aquilo que foi validado no primeiro mês. E no terceiro mês, eu vou focar em otimizar essa máquina, preparar para estourar o champanhe e preparar para entregar esse projeto para o meu time começar a executar, porque eles vão estar na arquibancada torcendo doido para começar a pôr a mão nesse projeto. E aqui eu criei um checklist que eu tenho que seguir religiosamente todos os dias, que é revisar as métricas do dia anterior, postar pelo menos um conteúdo nas redes sociais. Eu já vou te mostrar qual que é a minha estratégia de conteúdo que eu vou utilizar. Fazer pelo menos 10 prospecções ativas por dia, sim, vai ser intenso. Fazer calls de vendas diárias e o onboarding desses novos clientes que forem fechados nessas calls. E de noite fazer um review do CRM. Obviamente a gente vai utilizar o nosso próprio CRM para isso, para a gente poder entender os leads que a gente captou, coletou e planejar já o dia seguinte. E aqui eu vou revelar agora quem que é o nosso público-alvo e para quem que a gente vai vender. Primeiro ponto, antes de definir esse público-alvo, eu percebi qual que era minha maior vantagem e qual que era o caminho mais rápido que eu poderia utilizar para alcançar a minha meta. Pensei em vender direto para empresas esse sistema, pensei em vender para empresas maiores ou menores, pensei na questão do tamanho da empresa, pensei num nicho específico, pensei no prestador de serviço, no dono de agência ou no iniciante em automações. E depois de pesquisar muito, ler comunidades, fóruns, comentários em YouTube, fazer minha pesquisa e utilizar o meu próprio feeling, eu percebi que o melhor caminho seria pegar o público-alvo que já constrói automações com a 8N, já tem clientes, já vendem automações e passam pelas dores, que é justamente o que a gente propõe de resolver, que é a falta de controle sobre os agentes, dificuldade em manter os clientes, dificuldade para fechar mais clientes, dificuldade para cobrar mais caro. E a nossa missão vai ser ajudar essas pessoas que já fazem automação com a 8N a terem mais qualidade naquilo que elas vendem, mais lucro e menos dores de cabeça. Então, basicamente, um resumo são homens e mulheres entre 22 a 45 anos que já prestam serviço de automações, já criam soluções digitais para pequenas e médias empresas, mas ali sofrem por falta de estrutura, governança, previsibilidade e ainda não tem um sistema operacional, porque não existe. A gente está lançando um agora para poder escalar suas entregas com qualidade. E a gente criou 4 produtos em um para isso, e mais um dos produtos que eu vou te mostrar nesse vídeo é o Atomic Squad, que é o seu time de inteligências artificiais para te ajudar a trabalhar nesse projeto. E para isso a gente criou alguns produtos, tudo dentro de um só para te ajudar, e mais um deles que eu vou te mostrar aqui é o Atomic Squad. E a proposta dele é ser um time de inteligências artificiais para te ajudar a prospectar clientes, fechar clientes e manter esses clientes. Aqui você pode gerenciar os seus contratos, eu vou utilizar essa ferramenta aqui também para mim, criar relatórios para os seus clientes. Você tem tipo um Trello aqui para fazer a gestão dos processos, você tem uma área de arquitetura para você poder desenhar os seus fluxos de automações, as suas ideias, você tem uma área para registrar a timeline de tudo aquilo que você fez, onde você pode criar os detalhes aqui e você pode utilizar os assistentes de inteligência artificial para gerar relatórios com base nesse timeline. Ao longo da série eu vou utilizando todas essas ferramentas, te mostrando como elas funcionam e quem sabe você não vira um lead para contribuir nessa meta dos 100 mil reais mensais. E pode ter certeza que eu vou ter o maior prazer de te atender e receber muito bem. Além disso, eu defini alguns critérios não negociáveis do público para eu não correr o risco de desviar o meu foco e, cara, eu vou pensar minha solução para esse público-alvo e isso é minha cerca. Então, critérios não negociáveis. A pessoa tem que já ter vendido ou pelo menos já tem que ter tentado vender automação. Não vou pegar nesse projeto pessoas que não têm conhecimento nenhum em automações, que estão começando do zero. Para isso, a gente já tem a nossa escola. Essas pessoas têm que ter contatos com donos de pequenas e médias empresas. Ela tem que ali já ter tido uma dor de passar por um projeto bagunçado. Já chegou às vezes a perder um cliente por falta de entrega, follow-up ou realmente não conseguiu encantar o cliente cada vez mais e já entende o poder da inteligência artificial, mas ainda não sabe realmente como
canalizar esse poder. E eu utilizei minha base, mais a inteligência artificial, para mapear como que esse público-alvo pensa, e talvez se você faz parte desse público, você vai concordar com alguma das coisas aqui que estão escritas, que é basicamente como que você acorda pensando, né? Que é como que eu vou fechar mais contratos, como que eu não vou me ferrar na entrega hoje, não vou tomar xingo do meu cliente, como que eu paro de ficar refazendo a mesma coisa todos os dias, como que eu cobro uma mensalidade sem ter que ficar virando escravo e dando suporte infinito do cliente, e como que eu realmente me pareço mais um profissional de verdade. E para me ajudar a criar a comunicação dos conteúdos, eu desenhei os avatares, que é basicamente aquela pessoa que eu vou pensar na hora que eu vou falar para uma câmera, gravar um anúncio, eu vou estar falando como se eu estivesse falando para esses avatares. Um deles é o Lucas, o implementador sobrecarregado. E as dores do Lucas é que cada cliente é um caos diferente, tudo fica no WhatsApp, não consegue cobrar recorrência, tem medo de crescer. E ele tem um sonho de ter um número X de clientes, ou vamos escolher 10 clientes, pagando ele todos os meses, o famoso MRR, sem que ele enlouqueça. Um outro avatar é a Ana, por exemplo, que já tem uma agência de automações em crescimento. Ela tem entre 2 a 5 pessoas no time, já vende contratos de 5 a 20 mil e já perdeu o cliente por falha operacional. Então já é um cliente um pouco maior, já sofre mais desse problema e talvez seja o público onde eu realmente vou conseguir ter a maior conversão aqui. Talvez é um público que vai vir menos pro meu canal, porque já está mais ocupado com o operacional, mas quando vier, eu já vou ter uma facilidade maior para vender. E um outro público-alvo é aquela pessoa que não tem uma pegada tão técnica de automações, mas tem uma pegada muito comercial, que vende muito isso. Inclusive, tem alguns alunos que têm essa pegada, que não sabem muito de automação, mas vendem muito serviço de automação. E eu quero pegar esse cara para ele realmente poder entregar melhores serviços, melhores soluções e agregar isso no lado forte comercial que ele já tem. Além disso, eu fiz algumas pesquisas usando o Y Combinator, algumas plataformas como Gumroad, Lemon Squeeze, e etc. E eu percebi que no Brasil, a gente já tem 150 mil prestadores de serviços digitais B2B, que são potenciais público-alvo, 20 a 30 mil já estão atuando com automação e inteligência artificial, e desses 20 a 30 mil, tem 5 a 8 mil com capacidade real de pagar entre 1 a 4 mil reais por mês para a nossa infraestrutura. E isso ali traz um SAM pra gente de 5 mil. E se a gente quiser angariar aí e arriscar o mercado inglês e espanhol, a gente tem um SAM de 50 mil mais. E pra você ver o quanto que é simples, né? Quando a gente realmente destrincha os números, a gente atingir essa meta simples, né? Mas não vai ser fácil, obviamente, vai ter muito trabalho. A gente só precisa de 0,5% desse mercado para bater 100 mil de MRR. Isso me traz tranquilidade para quando alguém chegar e falar que tá caro, eu chegar e falar, beleza, próximo da fila, porque realmente a gente vai focar em qualidade e não ficar negociando preço, desconto, etc. A gente realmente quer trazer uma experiência muito melhor. Então, se você já viu e olhou 1 a 4 mil por mês e achou caro isso aqui, talvez você não seja o nosso público-alvo, mas acompanha a nossa jornada, que quem sabe você não começa a achar isso aqui barato. E aí, para ficar bem claro, a gente não está competindo com CRM genérico, a gente não está competindo com SaaS horizontais que oferecem diversas soluções aí, e a gente não está competindo com ferramentas de IA isoladas como a Data, o próprio ChatGPT e etc. A gente está realmente, na verdade, competindo ali com um aglomerado de ferramentas, que é quando você usa, por exemplo, Notion, WhatsApp, Planilha, N8N, GPT Soul, a gente tem uma solução que vai te ajudar tudo isso em um lugar só, né? Então a gente compete com stacks de ferramenta e não com uma ferramenta em si. É quando você precisa de um monte de ferramenta para fazer uma coisa, no caso, a gente soluciona esse problema te oferecendo tudo isso em um. Então é muito difícil achar com quem que a gente concorre, porque realmente não tem ninguém que ofereça tudo isso que a gente faz integrado em um lugar só. Aqui está a proposta de valor do nosso produto. São 4 produtos em um, mas na verdade é um produto só, porque são 4 funcionalidades macro desse produto para áreas diferentes do seu negócio, né? E uma das funcionalidades dele é o Atomic OS, é o sistema operacional, que é basicamente um sistema operacional para você ter no seu agente de IA. Você, de forma bem simples aqui explicando, você vai plugar isso num agente de IA do N8N, por exemplo, e o seu agente de IA do N8N, ele vai já estar treinado, com base no que a gente vai te entregar para treinar esse agente, para trabalhar com esse sistema. Ele vai registrar leads no CRM, fazer agendamentos, ele vai registrar métricas das conversas, ele vai fazer algumas ações que nenhuma ferramenta tem, que eu vou revelar isso para você ao longo do projeto, como, por exemplo, trazer ações críticas de segurança, mostrar alguns empecilhos que ele percebeu nas conversas, trazer feedbacks para o seu time humano, coisa que você nunca viu aí nenhuma ferramenta fazer, a não ser que você já seja um profissional de automação e tenha criado isso por conta própria. Então a gente quer trazer um agente com uma memória que essa memória te traga informações para você poder otimizar os seus agentes. Então isso é uma coisa que não tem hoje no mercado, tipo, uma forma de você entender o que seu agente está fazendo, como que ele está fazendo, entender realmente o que acontece na cabeça dele, porque você vê a entrada e a saída, mas você não vê o que acontece durante o pensamento dele. E a gente criou uma forma de você conseguir entender o que ele está pensando, por que ele está pensando e até os gargalos que ele identificou no meio desse pensamento. Você vai ter um dashboard para você poder integrar plataformas de venda para o seu cliente, etc, e poder registrar essas vendas ali, você poder acompanhar o ROI que esse robô está gerando. Você vai ter um espaço onde a empresa vai poder visualizar o que seu agente já está fazendo, para ela poder ter mais clareza, para poder confiar mais no seu projeto. Ali, se essa empresa, por exemplo, tem um time comercial, esse time
comercial vai poder utilizar o CRM para poder abordar esses leads. Você tem um assistente pessoal aqui em voz, que você pode conversar com ele. Ele tem acesso a todas as informações. Isso aqui para você apresentar para o cliente final é surreal. Olá, senhor Rafael. Como posso ser útil hoje? James, eu quero saber quais foram os meus principais 10 leads de hoje aí. Senhor Rafael, estou acionando o agente adequado para consultar os seus leads do dia e trazer os 10 principais. Em instantes retornarei com os resultados. Posso confirmar se deseja filtrar por estado da lead. Origem ou apenas os 10 com maior score? Pode ser apenas os 10 com melhor score aí avaliado pelo agente. Senhor Rafael, estou verificando os 10 leads com maior score de hoje e retornarei em breve. Senhor Rafael, já assegurando os 10 leads com maior score de hoje. Segue o ranking fornecido pelo agente, com os dados consolidados para priorização imediata. Deseja que eu encaminhe ações específicas para cada um imediata? Posso já acionar a equipe para os itens de maior prioridade. Patrick, Gustavo, Pedro. E aqui eu posso conversar com ele tem acesso a literalmente tudo, ele pode me trazer insights, ele atua como consultor, revisor, analista de dados, entre vários outros pontos aqui. E eu mencionei que são 4 produtos em um, então para você entender como é que funciona, basicamente, a gente tem ali o Tomix CRM, que é o sistema operacional mesmo, onde você tem toda a observabilidade do agente, é um produto para você mostrar para a empresa e ter a empresa poder utilizar ali, então o CRM para a empresa, para a PME poder acessar. Você tem o Tomix Squad, que é seu, não aparece para o cliente final, seu no caso, se você for prestador de serviço, a agência no caso ali, é uma área que só aparece para quem é a agência, que a gente vai configurar isso para você, onde você tem a parte de gestão de clientes, onde você tem os agentes de inteligência artificial para te ajudar, que eu mencionei, e etc. E você tem o Tomic Prompts, que eu já vou te mostrar, mas é uma área que você vai utilizar para otimizar o treinamento dos seus agentes, para dar feedbacks, ele melhorar com base nesse feedback, e ele realmente tem contexto de tudo que está acontecendo para ele poder escrever o prompt do seu agente com contexto de toda a ferramenta. É surreal a forma com que você tem ali para poder dar contexto para esse agente. E um quarto produto, entre aspas, são o servidor de MCP que a gente construiu, que você basicamente vai só colocar esse servidor de MCP e isso ali vai trabalhar com as ferramentas todas que a gente oferece de forma muito... E esse MCP, ele é utilizado tanto pelo James, que é aquele painel de voz, ele é utilizado pelos agentes de N2N que você constrói, e ele pode ser utilizado ali pelo WhatsApp, obviamente conectado ao N2N, para você ter um chat ali no WhatsApp e você ter acesso a todos os dados. E além disso, a gente tem uma arquitetura que é o BYO Supabase, onde a agência, o prestador de serviço ou a PME que for contratar esse serviço, ele tem ali o próprio banco de dados para plugar na estrutura e ter toda a estrutura de dados dele ali. Então a gente te traz uma escalabilidade independente, mais velocidade para os dados ali, compliance facilitado, entre vários outros pontos. Aqui, como prometido, vou te mostrar rapidamente como criar os prompts aqui, mas basicamente você seleciona o nicho, vou selecionar aqui clínica saúde, eu posso selecionar dados internos de cliente, vou selecionar aqui clínica Hertz, eu posso subir PDFs externos para ajudar, e aqui são as ferramentas que o nosso MCP tem, já busca automaticamente, eu posso aplicar as sugestões aqui. Beleza? Aqui eu clico em criar prompt com IA, mando no chat e que eu posso conversar, posso mandar áudio, imagem, vídeo, etc. Aqui ele acessa os dados, ele te mostra tudo que ele está fazendo e ele vai criar o prompt com base nisso. Nos próximos episódios eu vou mostrar melhor por dentro do nosso software, vou mostrar melhor as automações que eu estou criando para poder automatizar os processos dessa jornada, vou te mostrar o Tomic Manager que eu mencionei ali, é uma ferramenta que não vai ser vendida, é mais para minha gestão aqui mesmo. E no próximo episódio em específico eu vou te mostrar ali a parte de subir a estrutura, né? É onde eu começo a divulgar o projeto, é onde eu começo a dar o play para monetizar mesmo. São 2h02 da manhã, é um sinal aí, né, que estamos no caminho certo. E, cara, me dediquei muito o dia de hoje, nos últimos 6 meses para esse projeto e não tenho dúvidas de que isso vai dar certo. E se você acredita que você faz parte do público-alvo, você vende automação e inteligência artificial, tem as dores que eu mencionei nesse vídeo, eu criei uma comunidade exclusiva para você, é gratuita, tá? Lá eu vou estar compartilhando os bastidores, prints, alguns insights que é mais do dia a dia, que eu não vou estar compartilhando aqui no YouTube, as decisões, mudanças de rotas, tudo isso eu vou compartilhando lá. É basicamente uma forma de você entender o que está acontecendo por fora dos vídeos aqui. Coisas que eu não mostrar no vídeo, eu vou estar mostrando dentro dessa comunidade. O link dela vai estar aqui embaixo desse vídeo. Como enquanto eu estou gravando, eu ainda não sei se vai ser no Circle ou no WhatsApp, nesse vídeo eu não vou poder te falar onde que é a comunidade, que é o primeiro, e eu ainda não criei a comunidade na hora que eu estou gravando esse vídeo. Então, vai estar aqui o link, você vai ver aí onde que é, só clicar e seguir o fluxo. E como eu quero, dentro desse grupo, realmente somente pessoas que fazem parte desse público, pra gente não misturar os assuntos e ter uma qualidade melhor da comunicação lá, porque eu vou abrir isso para vocês poderem comunicar lá dentro também, eu vou fazer com certeza algumas perguntas qualificatórias para entender se você é esse público ou não, porque realmente eu só vou aprovar as pessoas que fazem parte desse público. Quero que você saiba que esse projeto é tão desafiador para mim quanto pode ser útil para você. E a gente se vê no próximo episódio.